Fala, meus amigos, minhas amigas ligadas aqui no Dois Toques, a casa do futebol. Esse vídeo é pro torcedor do Vasco da Gama. Torcedor do Vasco que tá sofrendo. Torcedor do Vasco que tá machucado há anos. O torcedor do Vasco que não comemora um grande título há muitos anos. Mais de uma década que o torcedor do Vasco da Gama não sabe o que é estar no topo do cenário nacional. E mesmo nos momentos mais difíceis, o Vasco teve no Botafogo um adversário impiedoso. O Vasco viu no Botafogo a chance de mais um título estadual escapar aos 50 minutos do segundo tempo, já comemorando o título no Maracanã. O Vasco viu no Botafogo a humilhação de ser goleado em São Januário e permanecer na Série B. O Vasco foi o único grande clube do Rio de Janeiro que não subiu no ano em que desceu. Ficou agonizando ao lado do Cruzeiro na segunda divisão. E o Vasco, costumeiramente, vê no Botafogo um adversário difícil de ser batido. E para o torcedor mais antigo do Vasco, isso, de certa forma, é estranho, porque o Botafogo, em jogos de Campeonato Carioca, Campeonato Brasileiro, na agenda comum, o Botafogo é um freguês do Vasco, ou foi, há muitos anos, um freguês do Vasco, e durante muito tempo. O Vasco com os seus esquadrões, o Botafogo com os seus esquadrões, e tirando os jogos decisivos, final, o Vasco ganhou muito mais do Botafogo do que perdeu. Em decisões, a situação é diferente. O Vasco sempre perdeu muito mais do que ganhou do Botafogo. E a gente está falando não de um jogo comum, está falando de uma decisão. Então, para o torcedor vascaíno, qual é a motivação real para esse confronto? Para a diretoria do Vasco da Gama, o Vasco que vem reforçado, os seus reforços, como o Matheus França, o Robert, jogadores que chegaram agora na segunda janela, estão à disposição. O Vasco não vai ter o Jair, isso realmente é ruim, porque o Jair é um dos pilares desse time, desde 2023. Mas a torcida do Vasco enxerga nesse jogo a possibilidade de o Vasco, da mesma forma que no ano passado, voltar a ficar muito próximo da relevância nacional. O Vasco no ano passado esteve a 5 minutos de uma disputa de pênaltis para ir à final da Copa do Brasil contra o Flamengo. E um gol do Hulk pôs fim ao sonho vascaíno. Agora o Vasco está a uma vitória de chegar mais uma vez à semifinal da Copa do Brasil pelo segundo ano consecutivo. Dá para sonhar? O torcedor vascaíno tem condições de sonhar com essa vitória? Bom, para isso o Vasco vai ter não só que melhorar o seu desempenho, não só contra o Botafogo, mas melhorar o seu desempenho de uma forma geral. O Vasco que jogou bem melhor que o Botafogo no jogo de São Januário, mas não venceu. O Vasco que jogou bem um pouco diante do Sport e depois jogou muito mal, tomou pressão, mas ganhou o jogo. Esse Vasco inconstante, esse Vasco que não consegue encontrar o seu melhor momento, o Fernando Diniz vai ter que encontrar uma identidade para esse time. E tem que ser a melhor versão vascaína. O Vasco, desde o 6-0 para o Santos, não conseguiu encontrar a sua melhor versão. O Vasco, antes do 6-0, desde a vitória sobre o São Paulo, no Morumbi, pré-Copa, depois que o campeonato voltou, o Vasco não conseguiu encontrar a sua versão. E entre as várias derrotas do Vasco, uma delas foi pro Botafogo, no Mané Garrincha. O Vasco vai ter que melhorar o seu desempenho como time. O Vasco vai ter que melhorar o seu desempenho contra o Botafogo. Nacionalmente falando, a gente está em 2025. O Vasco não vence o Botafogo dentro do Newton Santos desde 2020. E as equipes jogaram em 2021 a Série B. O Botafogo tem conseguido vitórias importantes sobre o Vasco, nacionalmente falando.
Em 2020, o Botafogo conseguiu uma vitória importante sobre o Vasco no Newton Santos na própria Copa do Brasil. Foi a única vez, antes de 2025, que Vasco e Botafogo se enfrentaram na Copa do Brasil. O Botafogo venceu no Newton Santos por 1-0, gol do Matheus Babi, em São Januário, 0-0. O jogo que ficou conhecido como o jogo da sambadinha do Honda. O Vasco, nesse ano, venceu o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro por 3-2, onde o Germancano brilhou. Depois disso, derrotas. 2021, derrota pela Série B do Campeonato Brasileiro, 2-0. Perdeu em São Januário por 4-0, aquele dia negativamente inesquecível para o torcedor vascaíno, que abandonou o jogo aos 40 minutos do segundo tempo. O torcedor do Vasco saiu de São Januário. 2022, o Botafogo estava na Série A, o Vasco estava na Série B. Em 2023, no Newton Santos, uma vitória por 2-0 do Botafogo. Em 2024, no ano passado, uma vitória por 3-0 do Botafogo. Talvez uma vitória que tenha mostrado que o lugar dos times hoje talvez seja diferente. O lugar do Botafogo hoje talvez não seja o mesmo lugar do Vasco. E talvez por isso mesmo essa vitória, essa classificação para o Vasco sirva para mostrar que o Vasco da Gama ele consegue competir contra os seus rivais do Rio de Janeiro. Tudo tem acontecido ao revés para o Vasco da Gama. O Fluminense é o campeão da Libertadores de 23, o Botafogo é o campeão da Libertadores de 24, o Flamengo foi o campeão da Libertadores de 22. O Fluminense, o Botafogo, o Flamengo jogaram uma Copa do Mundo de clubes. O vascaíno ficou no sofá e disse: agora é hora de se divertir, secando os adversários e vendo os cariocas passarem vergonha no Mundial com PSG, com Borussia, com Chelsea. E o vascaíno viu os cariocas brilharem. É uma sessão eterna de sadomasoquismo. Ser vascaíno não tem sido fácil. O vascaíno do Rio de Janeiro, ele convive com os rivais sempre à sua frente. É o Botafogo, que ganhou tudo no ano passado, que venceu um PSG e chocou o mundo, está na 5ª colocação do Campeonato Brasileiro. É um Fluminense que está na Copa Sul-Americana, nas quartas de final. É um Flamengo que é líder do Campeonato Brasileiro e está na Libertadores. E o Vasco tem na Copa do Brasil a sua única oportunidade de ser relevante em 2025 e de poder voltar a uma final de torneio nacional depois de tantos anos. O torcedor do Vasco confia desconfiando. Se ele olhar para o retrospecto diante do Botafogo, ele não vai ao Newton Santos e não assiste ao jogo. Mas nesse momento, ele precisa adotar aqueles lemas bem vascaínos: o sentimento não pode parar, o Vasco não é para qualquer um, e todas aquelas coisas que o torcedor inventa para poder justificar a fé, a crença de que a coisa vai ser diferente, de que vai mudar. E o torcedor do Vasco tem que acreditar muito. Mas o Fernando Diniz, que tem a missão mais difícil, tem que fazer com que esse time adquira uma identidade vencedora. Mas não pode ser uma vitória no intervalo de 6 jogos. O Vasco não pode demorar tanto assim para conseguir grandes vitórias. Será que o Vasco, com o que tem em mãos, jogando diante do Botafogo, com o que o Botafogo tem em mãos, o Vasco pode sonhar com essa classificação? Enfim, eu quero saber o que vocês aqui nos comentários têm a dizer sobre isso. Fico por aqui. Até amanhã. 2 toques, a Casa do Futebol.